Oi, gente, bom dia. Aqui é o professor Costa Neto e eu vou gravar essa aula para vocês falando da argumentação. Essa aula diz respeito à aula do dia 31 de agosto de 2020 para o curso de Direito da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positivo. Como eu falei no vídeo introdutório, esta semana ela começa com um novo assunto, a argumentação, que vai se casar, obviamente, com o conteúdo anterior, que era a resenha. Então, eu vou falar para vocês sobre o que é argumentação, a origem da palavra argumentação, e também vou falar de alguns modos de argumentar, principalmente na área do. O primeiro passo é a gente entender o que é argumentação. Então, quando a gente faz a pergunta no argumentar o que é, nós temos o seguinte: argumentar, como mostra aí o slide, é expor um pensamento de modo a tentar convencer alguém de algo. Então veja bem, argumentar, a gente não pode argumentar tentando mostrar que nós estamos errados, né? A gente vai argumentar para tentar mostrar que nós estamos certos. Então argumentar é expor um pensamento. Nós vamos expor uma ideia, uma tese, mas de modo a convencer alguém. E se a gente vai convencer alguém, a gente vai convencer alguém de alguma coisa, de que nós temos razão. Então preste atenção aí nas três frases que eu escrevi para você. Primeira, atentar para o que é convencer. Então, o que é convencer? Convencer é fazer com que uma pessoa, alguém, acredite em você. Quando a gente peticiona, por exemplo, no direito, a gente vai pedir alguma coisa. A gente vai esperar, obviamente, que o juiz não tenha um coração peludo, né? e que ele leia o texto. Mas nós vamos apresentar uma série de dados de modo a ele se convencer de que nós temos razão. Então nós vamos fazer isso, apresentar os dados, convencer esse juiz. O segundo tópico, atentar para o contexto. Eu dei o exemplo da petição. Mas nem tudo na vida é trabalho. Nós vivemos o tempo todo tentando convencer alguém de alguma coisa. Seja o amigo, seja o companheiro ou companheira, sejam os pais, sejam os professores, sejam os outros colegas do direito e principalmente a parte contrária numa situação jurídica. Então, cada contexto tem em si, já reserva, já guarda, já traz no seu bojo uma espécie de argumentação distinta. Então, é importante que a gente atente para isso, que cada contexto tem uma argumentação diferente das dos demais. E o terceiro ponto, atentar para quem se tenta convencer. Eu coloquei essa frase por último, mas eu deveria ter colocado no começo. Essa é a situação, em verdade, principal do discurso, da minha área que é a análise do discurso e da conversação. Nós sempre estaríamos falando com alguém. E no ato de convencimento, numa situação de convencer alguém de algo, é para essa pessoa que a gente vai falar e que a gente vai utilizar os dados. Então prestar muita atenção na pessoa que vai nos ouvir. Essa pessoa pode ser mais simples, sem acesso à educação formal. Essa pessoa pode ser mais estudada, com acesso à educação formal. Essa pessoa pode ser também extremamente bem preparada em termos jurídicos, por exemplo, no ato da conversação e da argumentação, e ela também vai poder usar os argumentos que eu utilizei contra mim. Ela pode, por exemplo, entrar com embargo. Então é importante que a gente preste bastante atenção e conheça exatamente essa pessoa para quem a gente vai argumentar. Como eu já tinha escrito para vocês lá no roteiro da aula de hoje, então nós temos que a origem da palavra argumentar, argumento, vem do latim. Em latim havia a palavra argumento. Dessa palavra em latim e de outras palavras do mesmo grupo semântico, do mesmo radical ou da mesma raiz em latim, nós tivemos a origem em português do verbo argumentar, do substantivo argumento, também do substantivo argumentação e também o verbo arguir. O verbo arguir, como eu já comentei com vocês, ele não é um verbo exatamente popular, é um verbo erudito. Obviamente, quando nós falamos em argumentar, fica mais claro para a gente o que deve vir a ser isso, mas arguir não. Agora, o verbo arguir,
embora não seja um jargão jurídico, ele é vastamente, longamente, largamente utilizado na área do direito. Arguir é você trazer uma argumentação à baila. Geralmente esse verbo arguir ele é utilizado nas sustentações orais, então as pessoas usam o verbo arguir. E, inclusive, o substantivo ligado a ele, que é a arguição. Então, vocês vão encontrar tanto argumentar, mas principalmente arguir e arguição, ou arguição, correto é arguição, nas situações jurídicas. Então, a origem da palavra é latina, embora a tradição do pensamento não seja exatamente latina, eu vou explicar isso num outro slide. Quando nós falamos em argumentos, nós estamos pensando em dados. E que tipo de dados nós vamos utilizar para argumentar? Antes seria interessante a gente entender o que é um dado. É o que a própria palavra já diz. Inclusive, o professor Círio Pocente ele faz uma brincadeira no texto dele que se chama o dado dado e o dado dado. E por que ele faz essa brincadeira? Porque ele ironiza, ele brinca com a palavra dado, aquele objeto que a gente joga num jogo, que tem 6 faces e dependendo de onde ela cai, nós vamos escolher o número que o dado mostrou. O dado é isso, é algo a ser lançado. Inclusive, essa tradição do dado, embora seja usada em outros países, ela também é de tradição latina. E o lançamento do dado tinha a ver lá para os latinos com a ideia de sorte. Inclusive no direito há uma expressão aqui e ali usada que é alea iacta est, que a sorte foi lançada. Então nós temos uma ideia aí de um lançamento. Porém o dado ele não pode contar com a sorte. O dado, como vocês estão vendo aí na primeira linha, é um conteúdo pré-existente. Então o que é um dado exatamente? Um dado é algo que é reconhecido, é algo fático. É algo que existe e é algo que, em tese, não poderia ser questionado, não poderia ser contestado. O dado, por exemplo, ele pode ser um número. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês que um dado também pode ser contestado, sim. Mas quando você argumenta, é importante que você utilize um argumento que não possa, não deva, não vá ser contestado. O dado pode ser um número. Se você trabalha, por exemplo, com um dado assim, a distância de Curitiba a São Paulo é de X quilômetros, é isso, há uma medição por aí. Essa medição é feita em linha reta, ou essa medição é feita pelas estradas, inclusive ela pode aparecer no seu Google Maps, ela pode aparecer em outros lugares, e aquele dado ali não é um dado discutível. O dado pode ser uma nomenclatura geográfica ou histórica. Então, se você diz que a capital do estado do Paraná é Curitiba, ninguém vai contestar isso, não há como contestar isso. Isso é um dado dado. E a situação também pode ser histórica. Se você, por exemplo, diz que o Brasil foi colonizado por portugueses, se você diz que desde o século XIX vieram imigrantes para cá, para o estado do Paraná, as pessoas não vão contestar isso. Isso não é algo que vai dizer, não, você está mentindo, esse dado é incorreto, esse dado é ilegal, esse dado é ilícito, esse dado é um problema, esse dado é contestado pela própria história. Há dados contestados pela história inúmeros, gente. Há muitos dados que a própria história contesta, mas você escolhe os dados então que são incontestáveis. O dado pode ser não exatamente um dado objetivo, que é um nome de alguém, um número, um lugar geográfico, como eu falei, ou uma situação histórica indiscutível. Ele também pode ser um dado filosófico, ele pode ser um dado sociológico, ele pode ser um dado linguístico. Evidentemente que é importante que você, ao escolher um dado filosófico, um dado sociológico, um dado linguístico, você tenha embasamento para isso. Então, ultimamente eu trabalhei numa petição em que havia uma situação de degradação de um lugar e em que pessoas foram vitimadas por essa degradação. Então, na própria petição, nós utilizamos dados sociológicos de pesquisas feitas nesse lugar que mostravam que, por exemplo, ali no caso, uma degradação do rio, ele provocava um impacto social, um impacto cultural imenso numa determinada comunidade.
Era um dado sociológico, mas esse dado sociológico estava embasado em pesquisas e nós mostramos na petição todas as fontes que nós utilizamos para mostrar que nós estávamos corretos. O dado pode ser legal, ou seja, pode ser jurídico, pode ser forense, exatamente é o objetivo da área do direito, utilizar dados da área do direito. Então nós temos leis que amparam isso. Então é importante que nós utilizemos os dados legais, mas, pense bem, da melhor maneira possível. Você não vai citar um dado de uma lei que, por exemplo, já foi derrubada, ou de um tópico da lei que, por exemplo, já foi derrubado com uma mudança legal. Então, tomar cuidado com isso e tomar cuidado também, no caso do direito, com o tempo legal, o tempo em que as leis foram promulgadas, escritas, aceitas, enfim, porque essa amparação legal, esse cuidado é bastante importante. E outros dados que nós podemos usar, que são inúmeros. Agora, os dados, eles não podem ser excludentes. Essa é uma questão muito importante, principalmente na área do direito. Você pode lidar com uma enumeração imensa de dados. Você pode misturar dados sociológicos e dados históricos, com dados legais ou com dados numéricos, não há problema nenhum. A grande questão é que eles não podem ser excludentes, senão você abre uma situação ali para um embargo ou para uma outra situação muito pior, que é, inclusive, derrubar aquilo que você mesmo está defendendo. É bom ter cuidado com isso. Acho que pulou a gravação aqui, é bom ter cuidado com isso. Todo dado é bom? Todo dado que eu escolho é bom? Não. Nem todos os dados são bons. Um dado, inclusive, pode ser colocado em xeque. Como eu já expliquei antes, ninguém vai discutir, por exemplo, a distância em linha reta de Curitiba a São Paulo ou a distância pelas estradas. Como eu falei antes também, isso pode ser mostrado ali num aplicativo de celular. A questão não é essa. A questão é que um dado ele pode justamente levantar dúvidas sobre a sua validade. Então eu preciso ter cuidado em relação aos dados que eu escolho numa situação de convencimento de outra, seja convencimento do juiz, seja a tentativa que eu tenho de blindar o meu cliente e fazer com que a parte contrária tenha dificuldades para contrariar a minha argumentação, seja no caso de eu usar dados que sejam bons o suficiente para que eu tenha razão. Porque, como eu mostrei aí, como eu mostro nesse slide, há uma diferença entre um dado objetivo, existiu Napoleão, ninguém vai duvidar disso, e um laudo médico que pode ser contestado, inclusive por um outro laudo médico. Isso acontece muito nas áreas de indenização, em que uma pessoa sofreu um acidente e ela pede indenização por ter sofrido um acidente ou por sofrer algum mal. Vou citar alguns exemplos de situações médicas em que houve divergência de um laudo para o outro. É óbvio, né, gente, que esses laudos médicos eles são pagos e o médico pode muito bem fazer um laudo que favoreça a minha parte ou favoreça a parte contrária. Mas já houve casos, por exemplo, de pessoas que trabalharam numa empresa em que havia um certo tipo de pó e esse pó danificou o pulmão de um indivíduo, de uma pessoa. E essa pessoa, anos trabalhando nessa empresa, pediu indenização. Então, o laudo médico do advogado dele mostrava que aquele tipo de pó é realmente daninho. E veja, por exemplo, que o Brasil já proibiu o uso de amianto e agora no governo atual, se não me falha a memória, ele permitiu novamente o uso do amianto, que é extremamente tóxico. Então, a parte contrária caberá dizer que aquele laudo está errado, está equivocado. Convida-se um outro médico, a parte contrária vai fazer isso, talvez faça um outro laudo, ou utilize uma outra argumentação médica mostrando que isso não ocorreu. Mas isso pode ocorrer também no caso de uma fratura, no caso de uma queda, no caso de. É muito comum no caso de acidentes em estradas. Então, assim, todo dado é bom? Não. Ele só precisa ser bem feito, bem trabalhado,
para que ele não gere possíveis divergências futuras. É aí que está o segredo, ok? Muito fatalmente você já deve ter ouvido no seu colégio que a argumentação é um estilo de texto, um gênero de texto que vem da antiguidade, ou da antiguidade latina, ou nós colocamos um pouco mais para trás e remontamos aos gregos para falar de argumentação. Não é mentira e também não é muito verdade, é um dado também que pode ser contestado. Mas vamos trabalhar com a seguinte situação. Então, veja aí na primeira linha do slide. Desde tempos imemoriais, nós temos de fato uma tradição de argumentação. Nós herdamos de forma direta dos latinos a ideia de uma argumentação. Eu digo assim, de forma direta, porque os latinos, por sua vez, herdaram dos gregos, não dos egípcios, não dos etruscos, não dos minoicos, eles herdaram dos gregos uma certa forma de argumentação. Para os gregos, de quem nós herdamos então a ideia de uma argumentação de forma indireta, e muitas vezes, inclusive, nós não herdamos de forma direta nem dos latinos, foi através dos árabes. Nós tivemos, por exemplo, sábios árabes como Avicena, o Averroés principalmente, que leram de novo Aristóteles, leram Platão e fizeram um estudo sobre isso. E é dessa tradição árabe que nós herdamos o pensamento grego, ok? Mas, assim, em termos de um direito, é mais correto e o caminho é menos tortuoso se a gente pensar que a nossa tradição é latina, sim. Um outro dia eu posso contar para vocês como essa tradição chegou a nós via povos latinos e via aspas, os conquistadores da América. Dê uma olhada na segunda linha aí desse slide. Eis que surge a palavra tese, que tem tradição grega. Essa palavra grega, esse é tese, tá? Esse T, esse símbolo cortadinho no meio aí, é uma letra T, mas que tem a língua entre os dentes. Tese. Então nós temos, ou teses. Então nós temos que os gregos, eles pensaram numa forma de argumentação possível, que é da filosofia clássica. E quando nós falamos de uma filosofia clássica, vocês já devem ter visto isso na aula de filosofia, nós estamos pensando lá no momento que nós chamamos de era clássica grega, lá pelo século VI e séculos posteriores antes de Cristo. Para os gregos, havia a seguinte situação: para eu defender alguma coisa, eu tenho que mostrar uma tese. E como os gregos pensavam que a argumentação ela deveria vir de uma dialética, ou seja, de um jogo de contrários, era interessante que eu mostrasse também uma antítese ou uma antitese. Então, como é que os gregos pensavam isso na época clássica? Eu deveria mostrar uma tese, uma ideia A, confrontá-la com uma ideia B, uma antítese, uma antitese, e a partir dessas duas eu teria uma conclusão. Esse é o modelo clássico de argumentação. Muito provavelmente você já deve ter visto isso no seu colégio e muito provavelmente também você já tem escrito um texto no seu colégio que tinha tese, antítese e conclusão. Reputa-se essa ideia, dê uma olhada aí na terceira linha do slide, reputa essa ideia, então, uma ideia um pensamento dialético. Dia aí em grego nessa palavra diz respeito a dois. Então, dois pensamentos contrários. A palavra dialética ela vai mudar de sentido, ela vai ter um sentido novo, absolutamente novo no marxismo do século XIX, com a filosofia de Marx. E depois, mais para frente, a palavra dialética também vai mudar de sentido quando a gente pensa num pensador como Bakhtin, que pensava o discurso de forma dialética, mas com uma outra situação, uma outra argumentação. Para o Bakhtin, a conversa, o diálogo é justamente dialético, porque ele dialoga a conversa com diálogos já existentes. No nosso caso aqui, voltando à vaca fria, então nós temos que, para os gregos clássicos, para uma certa tradição clássica do pensamento grego, a argumentação tem a ver com uma dialética. Então nós vamos ter a tese, nós vamos ter a antítese
e a partir dessas duas nós vamos ter uma conclusão. Eu coloquei para você ver, tá? Letrinha V, Heráclito. Se você der uma googada por aí, você vai encontrar professores falando do pensamento justamente desse filósofo antigo grego que é o Heráclito. Muito provavelmente, não sei se todos os gregos pensavam assim, mas é dito que Heráclito assim pensava, que os gregos não acreditavam que o pensamento a tese, ela anulava o pensamento B, a antítese. Isso, inclusive, você vai encontrar em filósofos muito atuais, filósofos vivos, como Sloterdijk. Então, o pensamento A, ele não anula o pensamento B, mesmo que eles sejam excludentes. Eu vou explicar por quê. Porque eles coexistem. Então, eu tenho o argumento A, eu tenho o argumento B, e a partir desses dois eu tenho a conclusão. Há inúmeros modos de argumentar, ok? Então, nós temos o pensamento clássico, que é o pensamento dialético. Mas como eu escrevi para vocês, linha primeira, os modos de argumentar são tão variados quanto os tipos de gêneros textuais. Então, em cada situação, eu terei um modo de argumentar distinto. Segunda linha, a argumentação pode ser feita por contraste, né, como eu já mostrei para vocês. Né? Eu tenho uma situação A em contraste com uma situação B. Eu tenho tanto o pensamento dialético, que é da tradição grega, quanto realmente um outro tipo de pensamento mais comum, que é por contraste. Como é feito esse pensamento por contraste? Enquanto A existe, B também existe. Isso é um contraste. Eu posso fazer a argumentação, que eu gosto muito de fazer, geralmente é o tipo de texto que eu faço, que é a enumeração. Eu faço um levantamento exaustivo dos dados que eu conheço e que eu posso alcançar e aos quais eu tenho acesso para eu fazer a minha argumentação. E eu escrevo isso no texto. Existe o argumento A, existe o argumento B, existe o argumento C, etc. Que tem a ver com o que está escrito na última linha, aí, na penúltima linha, que é uma exposição de dados variados. No meu pensamento, na minha forma de pensar, quanto mais dados eu utilizar, melhor o processo para a minha argumentação. Evidentemente, quando você for peticionar, quando você for trabalhar no escritório, você vai ver que a situação no escritório e a situação da petição ele é um pouquinho distinta, porque, como eu falei, a gente precisa tomar cuidado e ter toda uma estratégia para não gerar depois embargos, ou para não gerar qualquer situação depois que me atrapalhe no meu pedido, ok? Mas isso vocês vão ver com os professores de direito, não é o momento de discutir isso. Agora estou falando de forma geral sobre argumentação. Então, eu prefiro a exposição de dados variados, e quando eu trabalho nos escritórios de direito, eu geralmente lido com isso. A gente tenta uma exposição de dados variados e, principalmente, olha o que está escrito na última linha, que eles não se excluam, eles não podem ser excludentes. Inclusive, um dado, ele ilumina outro, ok? Quando eu escrevo um dado numérico, depois eu uso um dado sociológico, depois eu uso um dado legal, esses dados eles precisam ser convergentes, eles precisam ir na mesma direção. Então, um ilumina o outro. E é algo muito legal, eu gosto muito de trabalhar com petição, porque justamente é ali que nós vamos fazer com que os dados, às vezes um dado fraco, isso já aconteceu várias vezes comigo, às vezes a gente tem em mãos um dado fraco, um dado que parece frágil, mas junto dos demais ele se fortalece. Então, por isso que eu costumo dizer, roubando uma expressão bakhtiniana também, que é um dado ilumina o outro. E é justamente a força de todos eles juntos que vai fazer com que o seu pedido tenha fundamento e seja bem embasado. Ok? Eu vou finalizar essa aula por aqui. Isso foi apenas uma introdução sobre a arte de argumentar. Na próxima aula, que vai ser quarta-feira, eu vou voltar a falar desse assunto com exemplos de argumentação, mostrando para vocês como alguns textos, acho que eu vou mandar um texto meu mesmo, para a gente verificar como se dá o processo argumentativo num texto escrito, ok? Não que o texto falado também não possa ter argumentação. Isso é muito importante que a gente tenha em mente.
boa semana, fique bem.